O maior número de mortes por Covid-19 no mundo todo é de pessoas acima de 60 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Com a flexibilização da quarentena, muitos deles estão ficando ansiosos por verem as pessoas voltarem às atividades, à vida normal e eles ainda receberem a orientação de ficar em casa porque são do grupo de risco. Para falar sobre os cuidados que ainda são essenciais nessa faixa etária, está com a gente ao vivo o geriatra Milton Krenit. Doutor Milton, um ótimo dia para o senhor. Como convencer os idosos a evitar visitas e aglomerações nessa fase de pandemia? Eu que tenho uma avó maravilhosa de 85 anos, eu sei como é difícil. Alguns são bem teimosos, né? Bom dia, Thalita. Bom dia, telespectadores. Acho que é uma questão importante da gente falar isso, né? Que apesar da gente estar abrindo o comércio, essas questões, eu acho que a gente também não pode deixar de lado essa proteção, né? A máscara, o álcool gel, evitar sair. Ou se for sair, porque também muita gente fala sobre a saúde mental. Como que está a saúde mental das pessoas idosas também há 3 meses presas em casa. Então, assim, até se for para sair para alguma caminhada, alguma coisa para tomar um sol na praia, alguma coisa desde que não seja contato com outras pessoas, a gente até pode defender. Mas acho que a dica de ouro ainda é: evite aglomeração, evite contato com outras pessoas, porque infelizmente o vírus ainda não está controlado. É verdade. Doutor Milton, alguns idosos podem apresentar sintomas diferentes para a Covid-19, né? Tem idoso que pega a Covid-19, fica assintomático, o sintoma é muito brando, e tem idoso que infelizmente vai para a UTI e falece, né? Exatamente. E uma coisa interessante na questão dos idosos e na questão imunológica da pessoa idosa é que, vamos pensar, por exemplo, até num caso de pneumonia ou infecção urinária, infecções conhecidas que idosos estão em risco. Muitos idosos, às vezes, têm essas infecções sem febre. Né? E agora pensando no coronavírus, né, que a gente fala em febre, dor no corpo, alteração no nariz ou outros sintomas respiratórios, às vezes o que a gente fala da população idosa, que além de poder apresentar o Covid com esses sintomas, às vezes eles podem ter o Covid com sintomas que a gente fala atípicos. Então o que seria um sintoma atípico? Um sintoma atípico é um idoso pode apresentar o coronavírus apresentando com confusão mental. Então, se surgir uma confusão mental, um idoso cair em casa, eu acho que eu sugiro que esse idoso seja levado para o seu médico ou para algum serviço para avaliar, porque alguns estudos falam de idosos apresentando com coronavírus, a primeira apresentação ser confusão mental. Tá certo, doutor Milton. Agora, mais uma pergunta. As pessoas com Alzheimer podem piorar o quadro mental durante a Covid-19? Exatamente. Então, também é outro fato interessante, porque assim, a pessoa com Alzheimer, ela pode, ela é difícil às vezes dela se comunicar, ou dependendo da fase da doença, ela falar o que ela está sentindo. Então, às vezes, sutis sinais como uma piora da confusão, uma descompensação também pode acontecer. E um outro fato, por exemplo, se essa pessoa precisar ser internada por uma descompensação respiratória e precisar ter cuidados mais intensivos. Uma coisa que a gente fala na ciência que estuda o envelhecimento, né, que é a gerontologia, se a pessoa interna ou tem algum evento grave, essa pessoa, às vezes, o que a gente fala, ela perde a funcionalidade, ou às vezes ela pode perder as coisas que ela fazia sozinha da independência. Então, tomar banho sozinha, ou comer sozinha, ou ir no banheiro sozinho. Então, infelizmente, às vezes, frente a algum evento grave, como o coronavírus, essa pessoa pode perder essa funcionalidade que a gente fala, que é o que a gente tanto quer, que essas pessoas preservem a autonomia e preservem a independência. Exatamente, ativos, né, na terceira idade, é isso que a gente deseja para todo mundo e desejamos chegar assim na terceira idade. Agora, doutor Milton, a gente sempre pede para o nosso telespectador participar, mandar pergunta através das redes sociais e WhatsApp. Temos uma pergunta aqui. O Derli, de 78 anos, portanto, é idoso, mora em Suzano, que fica na Grande São Paulo, quer saber como se proteger para fazer caminhadas, para não ficar no sedentarismo. Derli, ótima pergunta. Então, assim, a gente defende isso, que as pessoas permaneçam ativas até para não ter perda de massa muscular. Então, continua com aquelas orientações, né? Então, se você for fazer sua caminhada, evite horários de maior aglomeração, não vá em lugares onde tem muita gente. Então, a gente tem visto algumas praças ou os parques vão abrir. Eu evitaria esses locais com muita gente. Usar máscara. Enquanto estiver na rua, evitar ao máximo colocar a mão nos olhos, no nariz ou na boca, álcool gel e talvez na hora que chegar em casa um banho para tentar se descontaminar se tiver tido alguma exposição.
Doutor, mais uma pergunta. A Vera de São Luís, no Maranhão, disse que tem 81 anos e que não está saindo de casa. Mas que esse mês ela tem uma consulta, que ela tem problema no coração. Aí ela está perguntando, ela deve ir ao consultório ou apenas conversar com o médico pelo telefone? Só em casos extremos para procurar o médico? Olha, eu acho que uma coisa que a pandemia trouxe para a gente e a gente está aprendendo a lidar é o advento da telemedicina. Então, muita gente agora, a gente tem falado, e até o Conselho Federal de Medicina autorizou a gente a trabalhar por videochamada. Então, usar alguma plataforma, ou a gente pode até prescrever remédios online, a pessoa não precisa ir no médico. Então, eu acho que assim, acompanhamento, se ela já conhece o médico dela, o médico já conhece o histórico dela, ela não teve nenhum comprometimento, nenhuma descompensação, às vezes é possível ver se o médico ou o serviço de saúde que ela frequenta, se ele já está disponibilizando a telemedicina, que seria um jeito dela conectar, fazer o acompanhamento de saúde dela e não perder em saúde, tá? Mas se ela tiver alguma descompensação, alguma outra questão, daí eu sugiro ir procurar um médico mesmo. Tá bom, doutor Milton, muito obrigada pelas informações.